As redes são podem ser consideradas uma estrutura alternativa entre mercado e hierarquia. Então as redes elas são mais flexíveis que as hierarquias, têm um custo de governança menor, né? Então viabilizando uma agilidade maior em termos de resposta aos desafios do mercado. Propicia condições mais flexíveis para viabilizar acesso a conhecimento e etc. Porque as organizações em geral não têm o controle de todos os recursos necessários para desenvolver suas atividades, sejam os recursos econômicos, né, conhecimento, recursos financeiros. Então, as redes, né, se apresentam como uma alternativa para viabilizar o acesso a determinados recursos. São formas, né, constituídas de mecanismos, de mecanismos que viabilizam a coordenação das trocas, né? Então isso é uma estrutura de governança. As estruturas de governança podem ser pensadas do ponto de vista de como reduzir os custos de transação, como viabilizar recursos diferenciados para a firma, como garantir melhor posicionamento estratégico. Enfim, as estruturas de governança têm a função de viabilizar a melhor coordenação dos recursos da firma, né? E os parâmetros para dizer a melhor coordenação implicam, entre outras coisas, a questão de redução de custos de transação, posicionamento estratégico e a melhor forma de alcançar os objetivos da organização. É que ela reduz as incertezas e os riscos de comportamento oportunista, uma vez que as redes tendem a compartilhar mais conhecimento ou mesmo a gestão de determinadas ações e recursos, fazendo com que a empresa, então, tenha um acesso maior à informação e minimize os riscos de comportamento oportunista. Então, essa é uma outra vantagem significativa das redes em relação às demais estruturas de governança. Se a gente pensar como uma forma alternativa também, ao trabalhar a partir de mecanismos como reputação, confiança, ela produz uma economia significativa, produz relações mais duradouras, produz um fluxo, né, de informações mais confiáveis e mais detalhadas do mercado, né? Então essas seriam, digamos assim, vantagens das alianças como estrutura de governança. Os objetivos podem ser muito variados, podem ser desde de buscar economizar, racionalizar o uso dos recursos, pode ser viabilizar a entrada num novo mercado a partir de uma aliança, né? Pode se constituir também num mecanismo de acesso a conhecimento, informação, né, para produzir inovação internamente na organização, pode ser um mecanismo para gerar legitimidade para uma organização num determinado contexto institucional, pode também ser, né, um mecanismo de bloquear a entrada de novos competidores no mercado, né? Então os objetivos que levam as firmas a formar aliança são muito diversos. Para alguns autores, as alianças se constituem sim num tipo de redes, né? Mas a ideia de rede envolve um conjunto mais amplo de estruturas de governança. Redes envolvem joint ventures, alianças comerciais, alianças tecnológicas, né? Redes envolvem um conjunto mais amplo de acordos de cooperação que vão variar em termos de comprometimento ou não de recursos e em termos de grau de formalização ou interdependência entre as empresas, mas sem dúvida a aliança constitui um tipo específico de rede. As redes envolvem um conjunto mais amplo de atividades, níveis de interdependência, né? Enquanto alianças pode ser um conceito mais restrito. Os principais desafios a gente poderia colocar, por exemplo, desafios no grau de poder entre as empresas que vão compor uma aliança. Isso pode produzir certos desequilíbrios, dificuldades de
encontrar um ponto de coordenação entre as atividades. As diferenças de cultura organizacional entre as empresas também constituem outro desafio importante, né? Quanto mais diversa a cultura, mais difícil é construir um entendimento sobre o processo de coordenação das atividades entre as diferentes empresas. Quando se trata de uma aliança ou de uma rede entre empresas de países distintos, a diferença da cultura nacional e as diferenças institucionais representam um outro desafio significativo. Do ponto de vista de uma empresa específica, né, o principal desafio é estabelecer claramente, primeiro, por que formar uma aliança? Por que a opção de desenvolver uma atividade a partir de uma estratégia de cooperação e não realizar sozinho? Então, essa é uma clareza que a empresa tem que ter. Segundo, o desafio é qual é o parceiro que eu vou estabelecer uma relação de cooperação, com quem eu vou formar uma aliança, né? Terceiro, que tipo de estrutura, né, de cooperação eu vou definir? Eu vou definir uma estrutura com participação acionária, eu vou definir uma estrutura de um relacionamento mais informal de cooperação, né? Eu vou comprometer um conjunto maior de atividades, ou eu vou iniciar só com uma cooperação na área comercial, ou só uma cooperação na área de produção, ou eu já vou envolver um conjunto mais amplo de atividades. Então, esses são desafios importantes. O desafio, primeiro, da escolha de parceiro, de definir claramente para que vai ser feita a aliança, né? E como é que eu vou lidar com essas diferenças de cultura organizacional, de cultura dos países de origem e dos contextos institucionais. Sim, redes, alianças constituem um tipo de estratégia de cooperação, né? Uma estratégia de cooperação voltada para diferentes objetivos, como a gente colocou. Pode ser uma estratégia para ampliar o poder de mercado dentro de um determinado contexto, ampliar o acesso a fontes de informação e conhecimento para inovação, uma estratégia de cooperação para melhorar a capacidade produtiva, ou otimizar os recursos, ou otimizar a capacidade que está ociosa da empresa, né? Pode ser uma estratégia para entrar em um novo mercado de forma mais rápida, sem necessariamente montar uma estrutura de produção, construir canais de distribuição. Então, através de uma cooperação, você pode ter acesso a empresas que já têm uma estrutura produtiva, já têm acesso a canais de distribuição. Então, a aliança pode ser um mecanismo mais rápido para você entrar num novo mercado. Existem diferentes mecanismos para se manter competitiva num ambiente dinâmico. Como a entrevista se trata de estratégias de cooperação ou de alianças, as alianças são uma forma da empresa se manter competitiva ao optar por uma estrutura de governança mais flexível que responde mais rapidamente ao mercado. Então, ela tem uma capacidade de adaptação muito maior do que uma organização verticalizada que implica, né, no gerenciamento de um volume maior de ativos. Então, as redes dão uma flexibilidade maior, dão acesso a uma fonte mais variada de informação para inovação, né? Então, as alianças, elas conectam uma empresa, né, a uma amplitude maior de informação, mercados, e potencializa a capacidade de negociação de uma empresa. À medida que ela está dentro de uma rede tem maior poder de barganha, né, consegue também negociar com as autoridades locais, regionais ou nacionais, né? Ela viabiliza condições, às vezes, melhores para exportação, para importação, né? Ela viabiliza acesso a tecnologias que, às vezes, para uma empresa individualmente não seria viável, né? Então, tem várias vantagens. Ela viabiliza mecanismos de acesso a conhecimento e tecnologia que, isoladamente, uma firma não teria. Tudo isso
dá condições, né, de uma empresa se manter mais competitiva num ambiente dinâmico, inclusive para pequenas empresas que normalmente têm escassez de recursos e através da cooperação podem ter acesso a recursos e tecnologias que individualmente nunca teriam. Bom, é importante normalmente que as empresas tenham uma iniciativa e saibam o momento de estabelecer uma estratégia de cooperação. Mas os governos têm desenvolvido programas que estimulam a formação de redes e alianças. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Programa de Formação de Redes de Cooperação do Estado do Rio Grande do Sul, que foi um programa criado no governo do PT, no governo do governador Olívio Dutra, que tinha como objetivo potencializar a competitividade de pequenas e médias empresas, né? Então, fomentar, até porque pequenas e médias empresas tendem a gerar um volume maior de empregos e os recursos, os valores produzidos por essas pequenas e médias empresas tendem a ficar na própria região. Então, a opção é por promover redes e alianças de empresas pequenas e médias que normalmente são locais e o recurso fica aqui, gera mais valor, diferente de dar subsídios para empresas como General Motors, que mandam 60% dos seus lucros para o exterior, compram componentes e etc. da China, de outros lugares, geram poucos empregos, né? E ainda se utilizam de benefícios fiscais. Quando acabam os benefícios fiscais, elas vão embora, né? Então, o Estado pode desenvolver programas e estimular a formação de redes através de entidades como o SEBRAE, enfim, das diferentes associações, né? E, ao mesmo tempo, através das universidades, fomentando o debate sobre essas estruturas de governança, também é uma forma de estimular a formação de redes e alianças entre empresas brasileiras, mas também dá uma consciência às empresas brasileiras sobre a necessidade também de estabelecer relações de cooperação com empresas de fora. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados quando se fala de cooperação com empresas de fora. Tá? Entre outras coisas, a capacitação de pessoal para, quando se estabelece uma parceria, você efetivamente absorver o conhecimento da empresa parceira, né? Ao mesmo tempo que você dá acesso ao mercado nacional, você tem acesso à tecnologia, mas para isso você precisa capacitar as pessoas para poder absorver esse conhecimento. Essa é uma pergunta que daria uma tese, na verdade, né? Mas a gente pode trabalhar, né, a ideia da inovação como uma integração entre conhecimento, criatividade e informação. Para inovar, você precisa ter uma base de conhecimento. Quanto mais diferenciado for esse conhecimento, quanto mais complexo e menos acessível a outros, maior é o potencial dessa inovação representar uma ruptura com aquilo que vinha se fazendo anteriormente. Criatividade, né, no sentido de você ter o conhecimento, ter informação, cruzar esses elementos e produzir alguma coisa nova de valor, né? Eu queria afirmar que sim, né? À medida que as redes elas ampliam o acesso à informação, à medida que ela dá acesso a novos conhecimentos e capacidade para desenvolver novos conhecimentos, a gente poderia dizer que as redes e as alianças são fundamentais para o processo inovativo, inclusive para o aprimoramento das atividades de pesquisa e desenvolvimento internamente na firma.